Ela estava limpando o aeroporto às 2 da manhã. O bilionário viu a foto de infância de sua filha perdida e ficou paralisado. O relógio digital marcava 3h15 da manhã, quando Bruna Cavalcante empurrou o carrinho de limpeza pelo corredor deserto do aeroporto internacional. O barulho das rodinhas ecoava pelo espaço vazio, criando uma trilha sonora melancólica que já havia se tornado a música de fundo de sua vida. Aos 23 anos, ela conhecia cada canto daquele lugar como a palma da mão, cada mancha no piso, cada rachadura na parede, cada lâmpada que piscava antes de queimar. Mais uma noite, mais uma batalha. Murmurou para si mesma, ajeitando o uniforme azul que sempre ficava largo demais em seu corpo magro. As outras funcionárias da limpeza costumavam trabalhar em duplas, conversando para espantar o tédio das madrugadas intermináveis. Bruna preferia trabalhar sozinha. Não era por ser antissocial. Simplesmente havia algo reconfortante na solidão daqueles corredores vazios. Como se fossem apenas dela. Parou em frente ao portão de embarque onde sempre fazia uma pequena pausa. Retirou do bolso do uniforme uma foto pequena e desbotada, protegida por um plástico transparente já amarelado pelo tempo. A imagem mostrava uma menina de aproximadamente 4 anos, sorrindo para a câmera com 2 dentinhos da frente faltando. Os olhos verdes brilhavam de alegria, e uma pequena cicatriz na sobrancelha direita dava um charme especial ao rostinho redondo. "Oi, eu", disse baixinho, como sempre fazia. "Mais um dia que passou, né?" Aquela foto era seu único elo com o passado, a única prova de que havia existido antes dos corredores frios do orfanato Santa Beatriz. Quando chegou lá, aos 4 anos, as freiras disseram que ela estava com a foto agarrada na mão direita, recusando-se a soltá-la mesmo dormindo. Ninguém sabia de onde havia vindo ou quem eram seus pais. O caso havia sido arquivado como criança abandonada sem identificação. Durante 19 anos, aquela foto havia sido sua companheira constante, nas noites em que chorava escondida embaixo do cobertor, imaginando como seria ter uma família, nos dias em que as outras crianças eram adotadas, e ela permanecia ali, sempre a mais velha, sempre a menos escolhida, quando completou 18 anos e precisou deixar o orfanato para se virar sozinha no mundo. "Você sabe como foi meu dia hoje", continuou conversando com a foto, um hábito que desenvolvera ainda criança. "A dona Márcia me chamou a atenção porque deixei uma mancha no banheiro feminino. Juro que limpei 3 vezes, mas ela sempre acha alguma coisa. O aeroporto era seu refúgio e seu purgatório ao mesmo tempo, de dia, quando os voos chegavam e partiam, quando as pessoas se abraçavam em despedidas emocionantes ou corriam para encontros esperados. Bruna sentia uma pontada no peito, famílias inteiras se reunindo, crianças sendo carregadas nos braços dos pais, casais se beijando como se o mundo fosse acabar. Era bonito e doloroso de se ver, mas de madrugada era diferente. O aeroporto dormia, e ela podia fingir que aquele espaço enorme era só seu. Podia conversar com sua foto sem ninguém achar estranho. Podia sonhar alto sem medo de julgamentos. "Sabe o que eu pensei hoje?", perguntou a imagem silenciosa. "E se meus pais estão me procurando? E se eles não me abandonaram, mas alguma coisa ruim aconteceu? E se..." interrompeu o pensamento. Não adiantava alimentar esperanças que só machucavam. Aos 23 anos, já havia aprendido que sonhar demais com o impossível era uma receita certa para a decepção. Melhor se concentrar no que podia controlar. O trabalho, a pequena kitnet que dividia com uma colega, os cursos noturnos que fazia para tentar construir um futuro melhor. Guardou a foto novamente no bolso e voltou ao trabalho. O Terminal 2 estava particularmente silencioso naquela madrugada. Apenas alguns voos internacionais atrasados e uns poucos passageiros espalhados pelos assentos. Dormindo enquanto aguardavam conexões, Bruna gostava especialmente desses momentos. Podia trabalhar no seu ritmo, sem pressa, deixando a mente vagar. Lembrou-se da tia Sônia, diretora do orfanato que sempre foi especial com ela. Mesmo depois que saiu de lá, Sônia fazia questão de manter contato, perguntando como estava, se precisava de alguma coisa. "Você sempre foi minha menina especial", costumava dizer, e Bruna sentia um carinho genuíno naquelas palavras. Se havia alguém no mundo que se importava com ela, era a tia Sônia. O celular vibrou no bolso.
Mensagem da colega de quarto. Cheguei bem do plantão. Sobrou pizza na geladeira se você quiser quando chegar. Beijotes. Sorriu pela primeira vez na noite. Talvez não tivesse uma família de sangue, mas havia construído seus próprios laços ao longo dos anos. Colegas de trabalho que se preocupavam, a colega de quarto que sempre deixava um prato de comida, a vizinha idosa que pedia para ela fazer compras no mercado e sempre esquecia de cobrar, pequenos gestos que aqueciam o coração nos dias mais frios. Chegou à área dos banheiros do Terminal 2 e começou a rotina de sempre. Primeiro verificava se não havia ninguém, depois colocava as placas de "em manutenção", e só então começava a limpeza propriamente dita. Era um trabalho que exigia atenção aos detalhes. Cada pia, cada espelho, cada box deveria ficar impecável para o próximo passageiro. Enquanto esfregava o chão, sua mente voltou aos sonhos recorrentes que tinha desde criança. Sempre o mesmo. Uma voz masculina cantando uma canção de ninar. Mãos grandes e carinhosas que a colocavam na cama. O cheiro de um perfume doce que não conseguia identificar. Acordava sempre no mesmo ponto, quando uma voz feminina gritava seu nome. Mas não Bruna. Um nome diferente que ela nunca conseguia lembrar ao despertar. Deve ser coisa da minha cabeça, murmurou, passando o pano no último espelho. O doutor do posto de saúde disse que criança inventa um monte de coisa para lidar com trauma. Mas havia algo naqueles sonhos que parecia real demais para ser apenas invenção. A sensação de segurança, de ser amada, de pertencer a algum lugar, era tão vívida que às vezes acordava procurando por aquelas mãos carinhosas, só para encontrar o vazio do quarto pequeno. Terminou a limpeza dos banheiros e seguiu para a próxima área. Ainda faltavam 3 horas para o turno acabar, tempo suficiente para limpar a área de embarque do Terminal 1 e organizar os carrinhos de bagagem que sempre ficavam espalhados. A rotina era sempre a mesma, mas Bruna havia encontrado uma forma de torná-la suportável. Transformava cada noite em uma pequena aventura, imaginando histórias sobre os passageiros que por ali passaram. Aquele homem de terno que havia derramado café na poltrona 15ª. Seria um empresário nervoso indo para uma reunião importante. A mulher que havia esquecido um livro embaixo do assento estaria fugindo de um amor perdido ou correndo em direção a um novo. Cada mancha no chão, cada objeto esquecido era uma pista de uma vida que continuava em algum lugar do mundo. Um dia, disse para a foto que carregava sempre consigo, vou descobrir qual é a minha história. Vou saber de onde vim e para onde vou. Era uma promessa que fazia para si mesma todas as noites. Um fio de esperança que a mantinha caminhando pelos corredores vazios em direção a um futuro incerto, mas que teimava em acreditar que seria melhor. Mário Mendonça ajustou o nó da gravata pela 3ª vez em 10 minutos. Um tique nervoso que desenvolvera ao longo dos últimos 19 anos. O reflexo no vidro da janela do escritório mostrava um homem de 52 anos que parecia ter vivido pelo menos 70. Os cabelos grisalhos, antes castanhos vibrantes, emolduravam um rosto marcado por rugas que falavam mais de sofrimento do que de idade. Senhor Mendonça. A voz da secretária ecoou pelo interfone. O senhor tem reunião com o conselho em 15 minutos. Pode cancelar. Carla, não estou me sentindo bem hoje. Era mentira, claro. Mário se sentia fisicamente bem. O personal trainer e os check-ups médicos mensais garantiam isso. O problema era outro tipo de dor, uma que nenhum remédio conseguia curar. O vazio que carregava no peito desde aquela tarde maldita de dezembro, 19 anos atrás, caminhou até a mesa e pegou a foto emoldurada em prata que ficava sempre ao lado do computador. Cláudia sorria radiante, segurando Letícia no colo. A menina, então com 4 anos, fazia careta para a câmera, mostrando 2 dentinhos que haviam caído na semana anterior, uma pequena cicatriz na sobrancelha direita. Resultado de uma queda de bicicleta no parque, dava um charme especial ao rostinho travesso. Meu amor, murmurou para a foto, como fazia todos os dias há quase 2 décadas. Hoje faz exatamente 19 anos, 4 meses e 2 dias. Mário sabia de cor quantos dias haviam se passado desde o sequestro. Cada manhã, ao acordar, fazia as contas automaticamente, uma obsessão doentia, segundo os psicólogos que havia consultado ao longo dos anos. Para ele,
Era apenas uma forma de manter viva a esperança de que um dia as contas parassem de ser necessárias. A empresa de telecomunicações que construíra era hoje uma das maiores do país. Mas o sucesso tinha gosto amargo. Cada negócio fechado, cada milhão conquistado, era mais uma ferramenta na busca incansável por sua filha. Nos primeiros anos após o sequestro, havia gastado uma fortuna com detetives particulares, especialistas em pessoas desaparecidas, até mesmo videntes e charlatões que prometiam respostas em troca de dinheiro. Senhor Mendonça. A secretária apareceu na porta. Desculpe incomodar, mas o detetive Rodrigues está na linha 1. Disse que é urgente. O coração de Mário acelerou. Rodrigues era o 5º detetive particular que contratara nos últimos 2 anos. Diferente dos outros, este parecia genuinamente empenhado em encontrar pistas sobre o desaparecimento de Letícia. Todo mês apresentava relatórios detalhados, mesmo quando não havia novidades relevantes. Alô, Rodrigues. Boa tarde, Sr. Mendonça. Tenho boas e más notícias. Qual prefere primeiro? As más? Sempre. Investigamos aquela pista sobre a menina encontrada em Brasília. Não é ela. A idade bate. Mas o DNA não confirma parentesco. Mário fechou os olhos. Era sempre assim. Uma esperança que surgia de manhã e morria no final do dia. E a boa notícia? Consegui acesso aos arquivos da Polícia Civil de São Paulo dos anos 2005 e 2006. Há algumas ocorrências de crianças encontradas que nunca foram devidamente investigadas. Vou precisar de mais 2 semanas para analisar tudo. Pode levar o tempo que precisar. O dinheiro não é problema. Eu sei, senhor. E por isso que não vou desistir. Depois que desligou, Mário voltou à janela que dava vista para toda a cidade. Lá embaixo, milhares de pessoas viviam suas vidas normais. Iam trabalhar, voltavam para casa, jantavam com a família, colocavam os filhos para dormir, coisas simples que ele havia perdido o direito de fazer. A culpa era uma companheira constante. Se tivesse prestado mais atenção aos sinais estranhos que Sônia, a babá, vinha demonstrando nas semanas anteriores ao sequestro, se não tivesse saído para aquela reunião de trabalho, se tivesse insistido para Cláudia não levar Letícia ao shopping naquela tarde. E se, disse em voz alta. Você vai morrer louco com esses e se, Mário. Era o que Cláudia sempre dizia quando ele ficava remoendo algum problema do trabalho. Tinha uma forma única de trazê-lo de volta à realidade. Sempre com aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. Conheceram-se na faculdade. Ela estudando psicologia, ele engenharia. Ela dizia que ia curar os problemas do mundo. Ele que ia conectar as pessoas através da tecnologia. De certa forma, ambos haviam falhado em seus sonhos de juventude. A lembrança daquela tarde fatídica ainda o assombrava todas as noites. Cláudia havia ligado, dizendo que ia levar Letícia para comprar um presente para o aniversário dele, que seria na semana seguinte. Não demoro, amor. A Letícia está ansiosa para escolher algo especial para o papai. Foram as últimas palavras que ouviu da esposa. 2 horas depois, a ligação que mudou sua vida para sempre. A voz trêmula de Cláudia no telefone. Mário, tem homens aqui. Eles têm armas. Estou no estacionamento do shopping com a Letícia. Eles disseram que a ligação havia caído quando a polícia chegou ao local. Encontraram apenas Cláudia caída no chão entre os carros, uma bala no peito. Letícia havia desaparecido sem deixar rastros. As câmeras de segurança mostravam um carro escuro saindo do estacionamento poucos minutos após o tiroteio. Mas a placa era falsa e o veículo nunca foi encontrado. O mais estranho era que os sequestradores nunca haviam entrado em contato. Nenhum pedido de resgate, nenhuma exigência, nenhuma prova de vida. Era como se Letícia tivesse simplesmente desaparecido da face da terra. A polícia trabalhou com várias hipóteses. Tráfico de crianças, sequestro relâmpago que deu errado, até mesmo a possibilidade de vingança pessoal ou profissional. Mário havia revirado cada relacionamento, cada negócio, cada pessoa que conhecia em busca de alguém que pudesse ter motivos para machucá-lo daquela forma. Não encontrou nada. Era um empresário bem-sucedido, mas não tinha inimigos declarados. Suas empresas eram éticas. Não havia processos trabalhistas graves. Não tinha casos extraconjugais ou dívidas com pessoas perigosas. Por que levaram minha filha? Era a pergunta que o atormentava todas as noites, antes de dormir.
Nos primeiros anos, chegou a cogitar que Letícia poderia estar morta. Era uma possibilidade terrível, mas que pelo menos traria algum tipo de fechamento. Poderia chorar sua perda, fazer o luto, tentar seguir em frente. Mas a total ausência de pistas mantinha uma chama de esperança que não conseguia apagar. Sônia, a babá, havia desaparecido no mesmo dia do sequestro. A polícia a interrogou extensivamente nas primeiras horas, mas ela parecia genuinamente abalada e preocupada. Disse que tinha saído mais cedo naquele dia porque não estava se sentindo bem e que ficou sabendo do ocorrido pela televisão. 2 semanas depois, quando foram procurá-la novamente para mais esclarecimentos, descobriram que ela havia se mudado sem deixar endereço. Comportamento suspeito, haviam dito os policiais na época. Mas Sônia sempre fora meio esquisita, uma mulher reservada que raramente falava sobre sua vida pessoal. Mário chegou a contratar detetives especificamente para encontrá-la, mas foi como se ela tivesse desaparecido do mapa. O telefone tocou novamente. Era Carla avisando que precisava ir embora, mas que já havia cancelado todos os compromissos da tarde conforme solicitado. Mário agradeceu e ficou sozinho no escritório silencioso. Abriu a gaveta da mesa e retirou um mapa do Brasil todo rabiscado com marcações coloridas. Cada cor representava uma região onde havia recebido pistas sobre possíveis avistamentos de Letícia. Vermelho para pistas falsas já descartadas. Azul para casos ainda em investigação, verde para regiões que ainda precisava explorar melhor. O mapa estava quase todo vermelho. "Onde você está, minha princesa?" perguntou para o vazio. "Papai não vai desistir nunca." Nunca. Era uma promessa que fazia todos os dias. Um juramento que o mantinha vivo, apesar da dor constante. Em algum lugar daquele país imenso. Sua filha estava crescendo sem saber quem era realmente. E ele ia encontrá-la, nem que fosse a última coisa que fizesse na vida. Olhou novamente para a foto de Cláudia e Letícia, beijou a ponta dos dedos e tocou o vidro suavemente. "Hoje também não, meu amor. Mas amanhã é um novo dia, 15 de dezembro. A data que Mário Mendonça temia e aguardava ao mesmo tempo todos os anos. 19 anos exatos desde que sua vida havia desmoronado naquele estacionamento de shopping. Estava no aeroporto internacional às 3 da manhã, aguardando um voo para Brasília, onde o detetive Rodrigues havia marcado uma reunião urgente sobre uma nova pista. Voo Gol, 1847, com destino a Brasília. Apresenta atraso de 2 horas devido às condições meteorológicas. Anunciou a voz metálica pelos alto-falantes. Mário suspirou e se acomodou melhor na poltrona do Terminal 2. O aeroporto estava quase vazio naquele horário. Apenas alguns passageiros espalhados pelos assentos e a equipe de limpeza fazendo seu trabalho silencioso. Retirou o celular e verificou as mensagens. Nada de Rodrigues. Nada importante dos negócios. Apenas a solidão habitual que o acompanhava em momentos como aquele. Fechou os olhos por um instante, tentando controlar a ansiedade que sempre tomava conta dele nessa data. 19 anos. Letícia teria 23 anos hoje. Uma mulher adulta, provavelmente trabalhando, talvez namorando, quem sabe até pensando em constituir família. Tantos momentos perdidos, tantas memórias que nunca foram criadas. Do outro lado do terminal, Bruna empurrava seu carrinho de limpeza em direção à área onde Mário estava sentado. Era uma das últimas áreas que precisava limpar antes do final do turno. E ela estava mais cansada que o normal. Havia dormido mal na noite anterior, perturbada por um desses sonhos estranhos que a visitavam desde criança. "Com licença", disse baixinho ao passar perto de Mário, que estava distraído mexendo no celular. Ele acenou com a cabeça sem olhar, perdido em seus próprios pensamentos. Bruna começou a limpar as poltronas próximas, recolhendo alguns papéis esquecidos e organizando as revistas que estavam espalhadas. Era um trabalho mecânico que permitia que sua mente vagasse para outros assuntos. Pensou na tia Sônia, que havia ligado na véspera perguntando como ela estava. "Você precisa se cuidar melhor, minha filha", havia dito com aquela voz carinhosa de sempre. "Está trabalhando demais nesse aeroporto. Jovem da sua idade deveria estar namorando, se divertindo." Bruna havia rido, explicando que precisava do dinheiro e que gostava da tranquilidade do trabalho noturno. Enquanto limpava, tropeçou no próprio pé
Ao tentar desviar de uma mala que alguém havia deixado mal posicionada, o equilíbrio foi perdido por 1 segundo e ela esticou a mão para se apoiar na poltrona mais próxima. O movimento brusco fez com que algumas coisas caíssem do bolso do uniforme. Umas moedas, um lenço de papel e a foto que sempre carregava consigo. A pequena fotografia deslizou pelo piso liso e parou exatamente aos pés de Mário Mendonça. Opa, desculpa. Bruna se apressou em ir atrás da foto, mas Mário já estava se abaixando para pegá-la. O mundo parou. Mário segurou a pequena foto entre os dedos trêmulos e foi como se alguém tivesse dado um soco em seu estômago. Aqueles olhos verdes, aquele sorriso com os dentinhos da frente faltando, aquela cicatriz pequena na sobrancelha direita. Era impossível. Não podia ser. Mas estava ali, na sua mão, uma foto idêntica àquela que carregava na carteira há 19 anos. Esta foto. Sua voz saiu embargada, mal conseguindo formar as palavras. Onde você conseguiu esta foto? Bruna franziu a testa, estranhando a reação do homem. Ele estava pálido como se tivesse visto um fantasma, as mãos tremendo visivelmente. É minha, respondeu, estendendo a mão para pegar a foto de volta. Sempre foi minha. Por que o senhor está perguntando? Sua? Mário se levantou devagar, ainda segurando a foto. Como assim sua? Você sabe quem é essa criança? Sou eu quando era pequena. Bruna respondeu, começando a se sentir desconfortável com a situação. O homem parecia perturbado, quase em pânico. Olha, eu preciso voltar ao trabalho. Pode me devolver minha foto, por favor? Mário tirou a própria carteira do bolso interno do terno com movimentos frenéticos. Suas mãos tremiam tanto que quase derrubou tudo no chão. Encontrou a foto que procurava, guardada no compartimento mais protegido da carteira, plastificada e cuidadosamente preservada, e a colocou ao lado da foto de Bruna. Eram idênticas, absolutamente idênticas. Meu Deus, murmurou, e pela primeira vez em 19 anos, sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto sem conseguir controlá-las. Letícia, você é minha Letícia. Letícia, eu não entendo. Bruna deu um passo para trás, assustada com a intensidade da emoção do estranho. Meu nome é Bruna, Bruna Cavalcante. O senhor deve estar confundindo com outra pessoa. Não estou confundindo. Mário balançou a cabeça vigorosamente, tentando se aproximar dela. Esta cicatriz na sobrancelha, você lembra como aconteceu? Você caiu da bicicleta rosa no parque perto de casa. Você tinha acabado de aprender a andar sem as rodinhas. Bruna sentiu um arrepio percorrer a espinha. Como aquele homem podia saber de algo assim? Ela não se lembrava de nenhuma bicicleta rosa, mas havia algo na voz dele, algo familiar, que mexia com lugares profundos da sua memória. O senhor está me assustando, disse, mas sua voz também estava trêmula agora. Eu não sei do que está falando. Eu cresci no orfanato, não tenho família. Orfanato. Mário sentiu as pernas fraquejarem. Qual orfanato quando você chegou lá? Orfanato Santa Beatriz. Cheguei quando tinha 4 anos. Disseram que eu estava perdida, que ninguém sabia quem eram meus pais. 4 anos, Mário repetiu, fazendo as contas rapidamente. 19 anos atrás, dezembro. Você se lembra do mês? Não, eu não lembro de quase nada daquela época. Bruna respondeu, mas algo na expressão do homem estava começando a despertar memórias fragmentadas que preferia manter enterradas. Por que o senhor quer saber disso? Mário respirou fundo, tentando se acalmar para explicar a situação, de forma que não assustasse ainda mais a moça à sua frente. Sua filha, sua Letícia, depois de 19 anos de busca. Ela estava ali, usando o uniforme de faxineira, trabalhando na madrugada de um aeroporto. Meu nome é Mário Mendonça. Começou devagar. E eu acredito. Não, eu tenho certeza de que você é minha filha. Letícia Mendonça. Você foi sequestrada quando tinha 4 anos, no dia 15 de dezembro, há exatamente 19 anos. As palavras ecoaram pelo terminal silencioso como bombas explodindo. Bruna sentiu o mundo girar ao seu redor. Apoiou-se no carrinho de limpeza para não cair. Isso é impossível, sussurrou. Você deve estar louco. Eu não tenho pai, nunca tive família. Você tem, Mário disse, a voz carregada de 19 anos de saudade e dor. Você sempre teve,
Eu nunca parei de procurar por você, nem um único dia nesses 19 anos. Ele tirou o celular do bolso e mostrou a tela para ela. Era a foto de papel de parede. A mesma imagem que Bruna carregava no bolso, mas em cores mais vívidas, menos desbotada. Ao lado da menina, uma mulher linda de cabelos castanhos sorria para a câmera. Esta é sua mãe, Cláudia, Mário disse suavemente. Ela morreu no dia em que você foi levada. Ela te amava mais que tudo neste mundo. Bruna olhou para a foto no celular e sentiu algo se romper dentro do peito. Havia algo familiar naquele rosto feminino, algo que ecoava nos seus sonhos mais profundos. A voz que cantava canções de ninar, o cheiro doce que não conseguia identificar, as mãos carinhosas que a colocavam para dormir. Eu preciso sentar, conseguiu dizer antes que as pernas cedessem completamente. Mário a ajudou a se sentar numa das poltronas, sentando-se ao lado dela com cuidado, como se ela fosse desaparecer a qualquer momento. Eu sei que é muito choque, disse gentilmente, mas você é minha filha, minha Letícia, e eu nunca mais vou deixar você sozinha. Bruna olhou novamente para as duas fotos. A sua, desbotada e amarelada pelo tempo, e a dele, preservada com cuidado de pai desesperado, eram a mesma imagem. O mesmo momento congelado no tempo, a mesma criança que havia crescido sem saber quem realmente era, por 19 anos, havia sonhado com esse momento, e agora que ele estava acontecendo, não sabia se estava pronta para a verdade. 3 dias haviam se passado desde o encontro no aeroporto, e Bruna ainda sentia como se estivesse vivendo um sonho estranho do qual não conseguia acordar. Estava sentada na sala de espera de um laboratório particular no centro da cidade. As mãos suando frio enquanto aguardava os resultados do exame de DNA, Mário havia insistido em fazer o teste no melhor laboratório de São Paulo, pagando uma taxa extra para ter o resultado em 48 horas. Preciso ter certeza, havia dito. Mas Bruna sabia que ele já tinha certeza desde o momento em que viu a foto. O exame era apenas uma formalidade científica para confirmar o que o coração dele já sabia. Bruna Cavalcante e Mário Mendonça, chamou a recepcionista. Eles se levantaram juntos, caminhando em silêncio pelo corredor até a sala do médico. Durante esses 3 dias, haviam conversado muito. Tentando preencher 19 anos de ausência com palavras, Mário contou sobre a empresa que construiu, sobre as noites insones procurando por ela, sobre como nunca conseguiu se relacionar seriamente com ninguém depois da morte de Cláudia. Bruna falou sobre o orfanato, sobre tia Sônia que sempre foi especial com ela, sobre os trabalhos que fez para se sustentar. Por favor, sentem-se, disse o Dr. Carvalho, um homem de meia-idade com óculos que deslizavam constantemente pelo nariz. Tenho aqui os resultados dos exames solicitados. O silêncio na sala era ensurdecedor. Bruna podia ouvir o próprio coração batendo descompassado no peito, ao lado dela. Mário estava rígido como uma estátua, as mãos fechadas em punhos sobre as pernas. Bom, o médico começou, ajustando os óculos. Os resultados são conclusivos. Com base na análise do DNA nuclear, posso confirmar com 99% de certeza que o Sr. Mário Mendonça é o pai biológico da Sra. Bruna Cavalcante. As palavras ecoaram pela sala como um eco distante. Bruna sentiu o mundo girar novamente, da mesma forma que havia acontecido no aeroporto. Era real, não era imaginação, não era coincidência, não era um sonho louco. Ela realmente tinha um pai. Obrigado, doutor. A voz de Mário saiu embargada de emoção quando saíram do consultório. Bruna se sentiu completamente perdida. Caminhou pelo estacionamento em silêncio, Mário respeitando seu espaço para processar a informação. Era estranho olhar para aquele homem de terno caro e cabelos grisalhos e saber que metade do seu DNA vinha dele, que ela não era órfã, que alguém havia passado 19 anos procurando por ela. E agora? Perguntou finalmente, parando ao lado do carro de Mário. Agora, ele disse suavemente. Você pode vir para casa se quiser. Claro, não vou forçar nada. Sei que é muito para processar. Casa. Bruna riu nervosamente. Eu nem sei mais o que é casa. Durante 19 anos, casa foi um quarto compartilhado no orfanato. Depois uma kitnet dividida com uma colega. Não sei se sei como ser filha de alguém. E eu não sei se sei como ser pai de uma mulher adulta. Mário admitiu.
Minha experiência de paternidade parou quando você tinha 4 anos, mas podemos aprender juntos, um dia de cada vez. Durante o trajeto até a mansão de Mário, Bruna olhava pela janela tentando assimilar as mudanças em sua vida. Em 3 dias, havia descoberto que não era órfã, que tinha um pai que a havia procurado incansavelmente e que sua identidade real era completamente diferente do que sempre imaginou. Letícia, murmurou baixinho, testando o nome que deveria ter sido seu. É esquisito, não me sinto como uma Letícia. Você pode continuar sendo Bruna, se preferir, Mário disse, estacionando em frente a uma casa imponente no bairro mais nobre da cidade. O nome não importa. O que importa é que você está aqui. A casa era tudo que Bruna havia imaginado quando criança ao sonhar com uma família rica. Jardins bem cuidados, portões automáticos, uma fachada que parecia saída de uma revista de decoração. Mas quando entrou, sentiu um frio na barriga. Era linda, mas não parecia um lar. Parecia mais um museu caro onde alguém havia esquecido de viver. Você manteve meu quarto? Perguntou ao ver Mário hesitar diante de uma porta no 2º andar. Mantive tudo exatamente como estava, ele admitiu, abrindo a porta devagar. Eu achava que quando você voltasse, gostaria de encontrar as coisas como eram. O quarto era um túnel do tempo. Bonecas alinhadas numa prateleira, uma cama pequena com lençóis de princesa, livros infantis organizados por tamanho. Bruna entrou devagar, tocando os objetos como se fossem relíquias sagradas. Algumas coisas despertavam ecos distantes de memória. Uma boneca de cabelos cacheados, um ursinho de pelúcia com uma das orelhas rasgada. Eu lembro dele, disse pegando o ursinho. Seu nome era... Chocolate? Cocô. Mário corrigiu com um sorriso triste. Você insistia em chamar ele de Cocô porque era marrom? Sua mãe ficava envergonhada quando você falava isso em público. Foi o primeiro momento em que Bruna realmente sentiu a conexão com seu passado. Segurou o ursinho contra o peito e, por um instante, conseguiu ouvir ecos de uma risada infantil, de canções de ninar, de uma voz feminina dizendo: Boa noite, minha princesa. Posso ficar no quarto de hóspedes? Perguntou. Este quarto é lindo, mas é de uma criança de 4 anos. Não sou mais ela. Claro, Mário disse rapidamente. Podemos arrumar qualquer quarto que você quiser. Ou você pode continuar na sua kitnet até se sentir pronta para se mudar. Não, Bruna balançou a cabeça. Quero tentar, quero conhecer essa vida que deveria ter sido minha. Naquela noite, durante o jantar numa mesa enorme onde apenas eles 2 se sentaram, a conversa foi hesitante, mas reveladora. Mário contou sobre a empresa, sobre como o trabalho havia sido sua forma de lidar com a dor. Bruna falou sobre os sonhos estranhos que sempre teve, sobre a sensação constante de que faltava alguma coisa em sua vida. Você lembra de alguma coisa do dia em que foi levada? Mário perguntou cuidadosamente. Fragmentos. Bruna respondeu, mexendo distraída na comida no prato. Lembro de uma mulher gritando, de estar com muito medo, de estar num carro com alguém que eu conhecia, mas nunca consegui encaixar as peças. A polícia disse que você estava com Sônia, nossa babá. Quando aconteceu, ela disse que havia saído mais cedo naquele dia porque não estava se sentindo bem. Sônia. Bruna levantou a cabeça. Surpresa. A tia Sônia, ela trabalhava para vocês. Você a conhece? Mário se endireitou na cadeira, interessado. Ela era a diretora do orfanato onde cresci. Bruna explicou lentamente. Sempre foi especial comigo. Dizia que eu era sua menina favorita. Ainda mantenho contato com ela. Um silêncio pesado desceu sobre a mesa. Mário sentia algo estranho se formando no estômago, uma suspeita que não queria admitir. Bruna, disse cuidadosamente, você pode me dar o número de telefone dela. Por quê? Talvez ela possa ajudar a esclarecer algumas coisas sobre o que aconteceu naquele dia. Bruna forneceu o número, mas algo na expressão de Mário a deixou desconfortável. Havia uma tensão nova no ar, como se uma tempestade estivesse se formando no horizonte. Mais tarde, quando Bruna estava instalada no quarto de hóspedes, Mário ficou sozinho no escritório tentando processar a informação. Sônia havia sido babá de Letícia. Sônia havia desaparecido no mesmo dia do sequestro. E Sônia havia sido diretora do orfanato onde sua filha cresceu. Mantendo-a por perto todos esses anos,
Não podia ser coincidência. Pegou o telefone e discou para o detetive Rodrigues, mesmo sendo quase meia-noite. Rodrigues, sou Mário Mendonça, encontrei minha filha e preciso que você investigue alguém urgentemente. Enquanto contava tudo o que havia descoberto, uma certeza terrível começou a se formar em sua mente. Sônia não havia apenas testemunhado o sequestro de Letícia. Ela havia sido a responsável por ele. No andar de cima, Bruna estava acordada na cama estranha, olhando para o teto e tentando entender por que a menção do nome de tia Sônia havia deixado seu pai tão perturbado. Havia algo que ele não estava contando. Algo que fazia seu estômago revirar de ansiedade. Pegou o celular e, sem pensar muito, enviou uma mensagem para Sônia. Tia, preciso conversar com você. Aconteceu algo importante. A resposta chegou poucos minutos depois. Claro, minha filha. Estou sempre aqui para você. O que aconteceu? Bruna hesitou antes de digitar a resposta que mudaria tudo. Descobri quem é meu pai. Do outro lado da cidade, Sônia Ribeiro leu a mensagem e sentiu o sangue gelar nas veias. Depois de 19 anos, seu segredo mais terrível estava prestes a vir à tona. Rodrigues chegou à mansão de Mário às 8 da manhã, carregando uma pasta cheia de documentos e uma expressão sombria que não presagiava nada bom. Bruna ainda dormia no quarto de hóspedes quando os dois homens se reuniram no escritório para a conversa que mudaria tudo. Trabalhei a noite toda, disse o detetive, espalhando papéis sobre a mesa. E o que descobri é perturbador, para dizer o mínimo. Mário serviu café para ambos, as mãos tremendo ligeiramente. Havia dormido apenas 2 horas, a mente trabalhando incansavelmente nas coincidências que não eram coincidências. Pode falar, estou preparado para qualquer coisa. Sônia Ribeiro. Rodrigues começou, abrindo uma pasta. Ou melhor, a mulher que se faz chamar de Sônia Ribeiro. O nome verdadeiro dela é Sônia Aparecida Santos. A identidade de Sônia Ribeiro pertence a uma assistente social que morreu num acidente de carro em Minas Gerais. Em 2005, ela assumiu a identidade de uma pessoa morta. Mário se inclinou para a frente, incrédulo. Exatamente. E não foi por acaso. Sônia Santos trabalhou como babá para pelo menos 3 famílias antes de chegar à sua casa. Em todas elas, houve problemas. Demissões por comportamento inadequado, obsessão pelos patrões masculinos, tentativas de sabotagem dos relacionamentos dos casais. Mário sentiu o estômago revirar. Lembrava-se vagamente de Sônia demonstrando uma dedicação excessiva ao trabalho, sempre se oferecendo para ficar além do horário, sempre arrumando desculpas para estar na casa mesmo quando não era necessário. Tem mais. Rodrigues continuou, tirando uma série de fotografias da pasta. Consegui acesso aos arquivos de uma família em Campinas. A esposa fez um boletim de ocorrência contra Sônia em 2003, acusando-a de perseguição e comportamento obsessivo em relação ao marido. As fotos mostravam uma Sônia mais jovem, mas com a mesma expressão que Mário lembrava. Aquele olhar intenso demais, aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. Ela foi demitida da casa dos Silva porque a esposa encontrou cartas de amor que Sônia havia escrito para o marido. Rodrigues explicou. Cartas detalhadas falando sobre como eles poderiam ser felizes juntos se a esposa desaparecesse da vida dele. Meu Deus! Mário murmurou, passando a mão pelos cabelos. E eu nunca percebi nada. Homens raramente percebem esse tipo de obsessão porque ela é sutil no início. Sônia era eficiente no trabalho, carinhosa com Letícia, sempre disponível. Mas os sinais estavam lá. Rodrigues abriu outra pasta, revelando documentos do orfanato. O mais impressionante é como ela conseguiu a posição no orfanato Santa Beatriz, com a nova identidade. Apresentou-se como assistente social experiente, com referências falsas mas convincentes. O antigo diretor estava desesperado para preencher a vaga e não verificou tudo adequadamente. E ela manteve Letícia. Bruna, por perto todos esses anos. Mário disse, a raiva começando a substituir o choque inicial. Não apenas por perto. Ela foi deliberadamente cruel. Outras crianças eram adotadas. Mas sempre que alguma família se interessava por Bruna, havia algum problema. Documentos que desapareciam, informações desencontradas, até mesmo alegações de que a menina tinha problemas comportamentais.
Mário se levantou abruptamente, caminhando até a janela. A ideia de que sua filha havia sido mantida propositalmente numa vida de privações enquanto ele a procurava desesperadamente era quase insuportável. Ela queria que Bruna soubesse quem era Mário. Rodrigues continuou. Queria ver você sofrer sabendo que sua filha estava crescendo na pobreza enquanto você tinha todo o dinheiro do mundo para cuidar dela. Era uma vingança elaborada e sádica. Por quê? Mário se virou para o detetive. Por que fazer isso? O que eu fiz para merecer tanto ódio? Você existiu, você era o objeto da obsessão dela, e quando percebeu que nunca seria correspondida, que você amava sua esposa e filha, decidiu destruir tudo que você amava. Nesse momento, Bruna apareceu na porta do escritório, ainda de pijama, o cabelo bagunçado do sono. Desculpa interromper, disse hesitante. Ouvi vozes e... O que vocês estão conversando? Por que tem essas fotos da tia Sônia espalhadas na mesa? O silêncio que se seguiu foi tenso. Mário e Rodrigues trocaram olhares, ambos sabendo que chegara a hora de contar a verdade para Bruna, por mais dolorosa que fosse. Bruna, Mário disse suavemente, venha sentar aqui. Precisamos conversar sobre algumas coisas que descobrimos. Ela se aproximou devagar, os olhos fixos nas fotografias de Sônia espalhadas pela mesa. Havia algo perturbador naquelas imagens. Algo que não conseguia identificar, mas que fazia seu estômago se revirar. Tia Sônia não é quem ela diz ser. Mário começou cuidadosamente. E parece que ela esteve envolvida no que aconteceu comigo quando você era criança. Envolvida como? Bruna sentou-se na cadeira, a voz já carregada de apreensão. Rodrigues assumiu a explicação, contando tudo com cuidado, mas sem omitir detalhes importantes. A identidade falsa, o histórico de obsessão, as evidências que apontavam para o envolvimento de Sônia no sequestro. Conforme as palavras saíam, Bruna ficava cada vez mais pálida. Isso não pode ser verdade, disse finalmente, a voz trêmula. A tia Sônia me criou. Ela cuidou de mim quando ninguém mais se importava. Ela não faria isso. Ela não te criou por bondade, Bruna, Mário disse, tentando manter a voz calma. Ela te manteve por perto como uma forma de me torturar. Cada dia que você passava no orfanato era uma vitória para ela. Não. Bruna se levantou abruptamente, derrubando a cadeira. Vocês estão inventando isso. A tia Sônia me ama. Ela sempre me amou. Bruna, por favor, olhe as evidências. Rodrigues tentou intervir, mas ela já estava caminhando em direção à porta. Eu vou falar com ela, disse por cima do ombro. Vou perguntar pessoalmente e ela vai explicar tudo isso. Bruna, não! Mário gritou. Mas ela já havia saído do escritório. Poucos minutos depois, ouviram a porta da frente bater. Mário correu para a janela e viu Bruna entrando num táxi. Precisamos segui-la, disse para Rodrigues. Se Sônia realmente fez o que pensamos que fez, Bruna pode estar em perigo. Enquanto isso, no táxi que corria pelas ruas da cidade, Bruna discava o número de Sônia com as mãos tremendo. Precisava ouvir da própria boca que tudo aquilo era mentira, que havia uma explicação lógica para as coincidências. Alô, minha filha. A voz familiar de Sônia atendeu no segundo toque. Tia Sônia, Bruna disse, tentando controlar as lágrimas. Preciso falar com você urgentemente. Estou indo aí. Claro, querida. Aconteceu alguma coisa. Você parece nervosa. Descobriram algumas coisas sobre você. Sobre seu passado, estão dizendo que você me mentiu sobre tudo. O silêncio do outro lado da linha se estendeu por alguns segundos que pareceram eternos. Onde você está agora? Sônia perguntou. E havia algo diferente em sua voz. Algo frio que Bruna nunca havia notado antes. Estou indo para o orfanato. Preciso que você me explique tudo. Está bem, minha filha. Eu explico tudo. Tudo mesmo. Quando Sônia desligou o telefone. Ficou parada por alguns minutos olhando para a parede de seu escritório no orfanato. Nas paredes, dezenas de fotos de crianças que haviam passado por ali ao longo dos anos. Mas havia uma seção especial, mais protegida, onde apenas fotos de Bruna estavam penduradas. Bruna bebê no orfanato, Bruna criança aprendendo a ler, Bruna adolescente no dia da formatura, e no centro de todas elas, uma foto amarelada de Mário Mendonça que ela havia tirado escondido durante seus anos como babá. Finalmente, murmurou para si mesma. Depois de 19 anos, chegou a hora da verdade.
Abriu a gaveta da mesa e retirou um pequeno frasco com líquido transparente. Havia guardado aquilo para uma emergência. Para o dia em que sua fantasia cuidadosamente construída desmoronasse. Se não podia ter Mário, se não podia manter Bruna ignorante para sempre, então pelo menos teria o prazer de destruir tudo antes de ser descoberta. Era a hora do ato final da peça que havia orquestrado por 2 décadas. O orfanato Santa Beatriz parecia diferente aos olhos de Bruna naquela manhã. O prédio de tijolos aparentes que sempre representara segurança e acolhimento, agora tinha um ar sombrio. Como se as sombras do passado estivessem se materializando nas paredes descascadas, ela pagou o taxista com mãos trêmulas e caminhou lentamente em direção à entrada principal. Bruna, a voz familiar de Sônia ecoou pelo pátio vazio. A mulher de 52 anos apareceu na porta, os braços abertos como sempre fazia. Mas havia algo diferente em seu sorriso. Algo que Bruna não conseguia identificar. Minha menina querida, que saudade. O abraço foi o mesmo de sempre. Apertado, carinhoso, cheirando ao perfume suave que Sônia usava há anos. Por um momento, Bruna se sentiu como a criança de 4 anos que havia chegado ali assustada e perdida. Talvez Mário e o detetive estivessem errados. Talvez houvesse uma explicação simples para tudo. Vem, vamos conversar no meu escritório, Sônia disse, passando o braço pelos ombros de Bruna. Você parece perturbada. O que aconteceu? Caminharam pelos corredores familiares, passando pelo refeitório onde Bruna havia comido milhares de refeições, pela sala de estudos onde havia feito os deveres de casa, pelos quartos onde havia dormido com outras meninas órfãs. Cada canto daquele lugar estava impregnado de memórias. O escritório de Sônia estava exatamente como Bruna lembrava. Mesa de madeira antiga, prateleiras cheias de arquivos e as paredes cobertas de fotos das crianças que haviam passado pelo orfanato. Mas agora, pela primeira vez, Bruna notou algo estranho. Havia uma seção da parede que estava coberta por um pequeno biombo decorativo. Senta aqui, minha filha. Sônia indicou a poltrona que Bruna sempre ocupava durante suas visitas. Agora me conta o que está acontecendo. Você disse que descobriram coisas sobre mim. Tia Sônia, Bruna começou, tentando encontrar as palavras certas. Eu encontrei meu pai. O sorriso no rosto de Sônia vacilou por uma fração de segundo, mas logo se recompôs. Seu pai, como assim, querida? Mário Mendonça. Ele disse que você trabalhou para a família dele há 19 anos, que eu sou a filha que foi sequestrada quando criança. Sônia ficou imóvel por alguns segundos, como se estivesse processando a informação. Depois, lentamente, levantou-se da cadeira e caminhou até a janela que dava para o pátio do orfanato. Então ele finalmente te encontrou, disse, a voz estranhamente calma. Depois de todos esses anos, você confirma que é verdade. Bruna se levantou também, o coração disparando. Você realmente trabalhou para eles. Trabalhei, Sônia respondeu sem se virar. Fui babá da pequena Letícia Mendonça por 2 anos. Uma criança adorável, cheia de vida. E você sabia que eu era ela. Todos esses anos, você sabia quem eu realmente era. Sônia se virou lentamente, e Bruna sentiu um arrepio percorrer a espinha. O rosto da mulher que havia sido sua figura materna estava transformado. O sorriso carinhoso havia desaparecido, substituído por uma expressão que misturava tristeza e algo mais sombrio. Claro que sabia. Minha querida Letícia, disse, e havia algo perturbador na forma como pronunciou o nome. Como poderia esquecer aqueles olhos verdes, aquela cicatriz na sobrancelha? Você era igual à sua mãe. Minha mãe. Bruna se aproximou de Sônia. Você conhecia minha mãe, Cláudia. Sônia praticamente cuspiu o nome. A princesinha perfeita de Mário. Bonita, elegante. Tudo o que eu nunca poderia ser. Havia veneno naquelas palavras. Um ódio tão intenso que Bruna recuou instintivamente. Tia Sônia, você está me assustando. Assustando. Sônia riu, mas não havia alegria no som. Você ainda não viu nada, minha filha. Ela caminhou até o biombo decorativo e o removeu. Revelando a seção da parede que estava escondida, Bruna sentiu o sangue gelar nas veias. A parede estava coberta de fotos de Mário. Algumas claramente tiradas em segredo durante o tempo em que Sônia trabalhou para a família.
Outras que pareciam ter sido tiradas de longe ao longo dos anos, no centro. Uma foto de casamento de Mário e Cláudia com um grande X vermelho rabiscado sobre o rosto da mulher. Meu Deus, Bruna sussurrou, cobrindo a boca com as mãos. O que é isso? É amor, minha querida, Sônia disse, tocando delicadamente uma das fotos de Mário. Amor verdadeiro, puro, que durou 2 décadas. Amor que aquela mulher nunca soube valorizar. Você estava obcecada por ele, Bruna disse, as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixando na sua mente. Era por isso que você sempre perguntava sobre ele quando eu comecei a visitá-la. Não era preocupação com meu bem-estar. Eu amava Mário desde o primeiro dia em que trabalhei naquela casa. Sônia confessou, ainda olhando para as fotos. Ele era gentil, inteligente, bem-sucedido, tudo o que uma mulher poderia querer. Mas ele só tinha olhos para aquela Cláudia mimada. E por isso você orquestrou o sequestro. Bruna mal conseguia acreditar nas palavras que estava dizendo. Eu dei a ele uma oportunidade de me escolher. Sônia se virou, os olhos brilhando com uma intensidade perturbadora. Se Cláudia desaparecesse, se vocês duas sumissem da vida dele, ele poderia finalmente perceber que eu estava ali, esperando, pronta para amá-lo como ele merecia. Mas ela morreu, Bruna gritou, as lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Minha mãe morreu por sua causa. Isso não era para acontecer. Sônia também gritou, a compostura finalmente se quebrando. Os homens que contratei eram apenas para levar vocês para longe. Cláudia entrou em pânico. Tentou resistir. A arma disparou acidentalmente. Acidentalmente, Bruna repetiu, incrédula. Você contratou criminosos para nos sequestrar e chama a morte da minha mãe de acidente. Eu nunca quis que ela morresse. Sônia se aproximou de Bruna, tentando tocar seu rosto, mas a jovem se afastou bruscamente. Eu só queria que ela saísse da vida de Mário. Queria que vocês desaparecessem para que ele pudesse ser meu. E quando o plano deu errado, quando minha mãe morreu, você decidiu me manter aqui, Bruna disse, a voz carregada de dor e raiva. Me manter por perto para que ele continuasse sofrendo. No início, sim, Sônia admitiu, não demonstrando nenhum remorso. Ver Mário procurando desesperadamente por você enquanto eu te mantinha aqui, crescendo na pobreza, era minha pequena vingança. Ele havia me rejeitado, havia escolhido uma vida perfeita com uma esposa perfeita e uma filha perfeita. Eu queria que ele soubesse como era perder tudo isso. Você é um monstro, Bruna sussurrou. Sou uma mulher que amou demais, Sônia retrucou. E com o tempo, você se tornou especial para mim também. Não apenas como uma forma de atingir Mário, mas como uma filha que eu nunca tive. Cuidei de você, protegi você, te amei à minha maneira. Protegeu? Bruna riu amargamente. Você sabotou todas as tentativas de adoção. Quantas famílias poderiam ter me dado uma vida melhor? Mas você impediu. Nenhuma família te amaria como eu amo, Sônia disse, a voz voltando a ficar estranhamente calma. Nenhuma família te conhece como eu conheço. Você é minha menina especial, Bruna. Sempre foi. Meu nome é Letícia, Bruna disse firmemente. E eu não sou sua. Nunca fui. O rosto de Sônia se endureceu novamente. A máscara de carinho finalmente caindo completamente. Você está diferente desde que o encontrou, disse, caminhando em direção à mesa. Está falando comigo de forma desrespeitosa, questionando o amor que tenho por você. Amor? Bruna quase gritou. Você chama isso de amor. Você destruiu minha família, me manteve longe do meu pai por 19 anos. E chama isso de amor. Eu te salvei de uma vida de privilégios que te tornaria mimada como sua mãe. Sônia abriu uma gaveta da mesa, a mão procurando algo. Te transformei numa mulher forte, independente, que sabe o valor das coisas. Você me roubou minha infância, minha família, minha identidade. E agora ele quer te levar de mim, Sônia disse, tirando da gaveta um pequeno frasco com líquido transparente. Depois de todos esses anos cuidando de você, ele aparece e quer te transformar numa princesinha rica. Bruna olhou para o frasco e sentiu o perigo no ar. O que é isso, Sônia? Uma forma de te proteger da dor que está por vir, Sônia disse, caminhando lentamente em direção a Bruna. Uma forma de garantir que você nunca me deixe. Bruna recuou em direção à porta. Mas Sônia foi mais rápida.
bloqueando sua saída. Não precisa ter medo, minha filha. Vai ser rápido e indolor, e então você vai estar livre de toda essa confusão, de toda essa dor. Você está louca. Bruna gritou, tentando empurrar Sônia para passar pela porta. Louca de amor. Sônia sussurrou, tentando forçar o líquido na boca de Bruna. Louca de amor por você e por seu pai. O grito de Bruna ecoou pelos corredores vazios do orfanato, enquanto ela lutava contra Sônia, tentando se desvencilhar do aperto firme da mulher que havia sido sua figura materna por 19 anos. O frasco com o líquido transparente balançava perigosamente na mão de Sônia, algumas gotas se derramando no chão de madeira antiga. Por favor, minha filha, não torne isso mais difícil do que precisa ser. Sônia murmurava, tentando forçar o líquido na boca de Bruna. É apenas para te livrar da dor. Você não entende o que Mário vai fazer com você. Ele vai te transformar numa pessoa que você não é. Solta ela agora! A voz de Mário explodiu pela porta do escritório. Ambas as mulheres se viraram para ver Mário parado na entrada, acompanhado do detetive Rodrigues e 2 policiais. O rosto de Mário estava contorcido de pânico e fúria, ao ver sua filha sendo ameaçada. Mário, Sônia disse, e por um momento, seu rosto se iluminou, como se ela estivesse vendo uma aparição divina. Você veio, depois de todos esses anos, finalmente veio me ver. Solta minha filha, Sônia, Mário disse, dando um passo cauteloso em direção a elas. É comigo que você tem problemas, não com ela. Ela é o problema. Sônia gritou, apertando ainda mais o braço de Bruna, que tentava se libertar sem sucesso. Ela era o que nos mantinha separados, primeiro quando era criança. Sempre entre nós, sempre chamando sua atenção. E agora, quando finalmente poderíamos estar juntos, ela aparece de novo para nos separar. Nós nunca estivemos juntos, Sônia, Mário disse firmemente, mas mantendo a voz calma para não agravar a situação. Você trabalhava para mim, eu era casado, tinha uma família, você sabia disso. Mas sua esposa morreu, Sônia rebateu, os olhos brilhando com uma intensidade perturbadora. E você ficou livre, livre para me amar como eu sempre te amei. Você matou minha esposa. Mário disse, a voz carregada de dor e raiva contida. Você destruiu minha família. Como pode pensar que eu algum dia poderia amá-la? O rosto de Sônia se contorceu numa expressão de dor profunda, como se cada palavra de Mário fosse uma facada. Eu não queria que ela morresse, sussurrou. Eu só queria que ela desaparecesse. Queria que vocês duas desaparecessem para que você pudesse finalmente me ver. E quando isso não funcionou, Rodrigues interveio, mantendo distância, mas pronto para agir. Você decidiu torturar Mário mantendo a filha dele por perto, deixando-a crescer na pobreza enquanto ele se desesperava procurando por ela. Eu cuidei dela. Sônia gritou, as lágrimas agora escorrendo livremente pelo rosto. Eu a amei quando ninguém mais se importava. Eu fui mãe para ela quando a mãe verdadeira estava morta. Você não foi minha mãe. Bruna conseguiu dizer, a voz embargada pela emoção. Você foi minha carceriera. Você me manteve presa numa mentira por 19 anos. Eu te protegi. Sônia insistiu, balançando o frasco perigosamente perto do rosto de Bruna. Te protegi de uma vida de privilégios que te faria fraca. Te transformei numa mulher forte. Senhora Ribeiro, um dos policiais disse calmamente. Por favor, solte a jovem e coloque o frasco no chão. Ninguém precisa se machucar. Ninguém precisa se machucar. Sônia riu histericamente. Eu já me machuquei. 20 anos me machucando, amando um homem que nunca me viu como mulher, cuidando de uma criança que agora me odeia. Eu não te odeio, Bruna disse suavemente, tentando uma abordagem diferente. Eu estou confusa, magoada, mas não te odeio. Você cuidou de mim quando eu era criança. Isso significa alguma coisa. Sônia olhou para Bruna com uma expressão de esperança desesperada. Significa você. Você ainda me ama como filha. Parte de mim sempre vai ter carinho por você, Bruna disse honestamente. Mas você precisa me deixar ir. Precisa me deixar conhecer meu pai, conhecer a vida que deveria ter tido, e me abandonar como todo mundo abandona. Sônia perguntou, a voz quebrando. Não é abandono.
Mário interveio. É liberdade. Liberdade para Bruna viver sua própria vida. E liberdade para você buscar ajuda, se tratar. Eu não preciso de tratamento. Sônia explodiu. Eu preciso de amor. Preciso de uma família. Preciso que vocês entendam que tudo o que fiz foi por amor. Amor não machuca as pessoas que você ama. Bruna disse gentilmente. Amor não sequestra, não mata, não mente. Por um momento, Sônia pareceu considerar essas palavras. Seu aperto no braço de Bruna afrouxou ligeiramente, e o frasco tremeu em sua mão. Eu só queria ser feliz, sussurrou. Só queria ter uma família, ser amada. Você pode ter isso, Mário disse, dando outro passo cauteloso em direção a elas. Mas não dessa forma, não forçando, não machucando pessoas inocentes. É tarde demais, Sônia disse, e sua voz ficou estranhamente calma. É tarde demais para mim, mas não precisa ser para ela. Antes que alguém pudesse reagir, Sônia levantou o frasco em direção aos próprios lábios. Não! Bruna gritou, girando o corpo e empurrando a mão de Sônia, fazendo o frasco voar pelo ar e se espatifar contra a parede. O líquido transparente escorreu pela parede e um cheiro químico forte preencheu o ambiente. Os policiais imediatamente avançaram, mas Sônia já havia soltado Bruna e recuado em direção à janela. Vocês não entendem, disse, subindo no parapeito da janela. Sem vocês, sem amor, não tenho motivo para viver. Sônia. Não, Mário gritou, correndo em direção à janela. Mas ela já havia pulado. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som de sirenes chegando ao orfanato. Bruna estava parada no meio do escritório, tremendo incontrolavelmente, olhando para a janela por onde Sônia havia desaparecido. Ela está... Conseguiu perguntar. Um dos policiais verificou pela janela e acenou gravemente para seu parceiro. Preciso chamar a equipe de perícia, disse ao colega antes de se dirigir a Mário e Bruna. Vocês vão precisar vir à delegacia para prestar depoimento. Mário envolveu Bruna num abraço protetor, sentindo o corpo da filha tremer contra o seu. Acabou, murmurou em seu ouvido. Acabou, meu amor. Você está segura agora. Ela estava doente, Bruna disse entre lágrimas. Ela realmente acreditava que me amava. E provavelmente amava. A maneira distorcida dela, Mário respondeu. Mas amor verdadeiro não machuca, não aprisiona. Rodrigues se aproximou deles, o rosto sombrio. Encontramos uma sala secreta no porão, disse baixinho. Está cheia de documentos sobre você, Mário, e fotos de Bruna desde que ela chegou aqui. Parece que Sônia documentou cada momento da vida de Bruna aqui, como se fosse um experimento. Um experimento. Bruna levantou a cabeça do ombro de Mário. Ela mantinha diários detalhados sobre como você reagia a diferentes situações, como se estava testando teorias sobre trauma e apego. É perturbador? Meu Deus! Mário murmurou. Ela não apenas sequestrou minha filha, ela a usou como cobaia. Mas isso acabou agora, Bruna disse, enxugando as lágrimas. Ela não pode mais machucar ninguém, enquanto eram escoltados para fora do orfanato. Bruna olhou uma última vez para o prédio que havia sido sua casa por tantos anos. Era estranho como um lugar podia abrigar tanto amor quanto horror, tanta proteção quanto prisão. Vai ficar tudo bem, Mário disse, segurando firme a mão da filha. Vamos superar isso juntos. Juntos. Bruna repetiu, e pela primeira vez desde que descobriu a verdade sobre Sônia, sentiu uma fagulha de esperança. Sim, juntos. Eles caminharam em direção ao carro da polícia, deixando para trás não apenas o orfanato, mas todo o passado de mentiras e manipulação que havia definido suas vidas por 19 anos. Era hora de começar de novo. De construir uma relação baseada na verdade e no amor genuíno. Era hora de finalmente serem uma família. 3 semanas haviam se passado desde a morte de Sônia. E Bruna ainda acordava todas as noites com pesadelos. A terapia que Mário havia providenciado estava ajudando. Mas as cicatrizes emocionais de descobrir que sua figura materna havia sido sua carcereia não eram fáceis de curar. Ela estava na biblioteca da mansão, tentando ler um livro, quando Mário entrou com uma expressão preocupada. Bruna, ele disse suavemente,
sentando-se na poltrona ao lado da sua. Rodrigues acabou de ligar. Precisamos conversar. O que foi agora? Ela fechou o livro, já sentindo a ansiedade subir pelo peito. Nas últimas semanas, cada ligação do detetive trazia novas revelações perturbadoras sobre Sônia. A investigação na casa dela revelou algo que não esperávamos. Mário hesitou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Parece que ela não morreu na queda do orfanato. Como assim não morreu? Bruna se endireitou na poltrona, o coração acelerando. O corpo que encontraram não era dela. Era de outra mulher, mais ou menos da mesma idade e tipo físico. A análise forense revelou que a mulher estava morta há pelo menos 2 dias antes da queda. Então Sônia está viva. A voz de Bruna saiu como um sussurro assustado. Aparentemente sim. E segundo Rodrigues, ela levou documentos importantes da casa dela, documentos que poderiam incriminar outras pessoas envolvidas no sequestro original. Bruna sentiu as pernas fraquejarem. Quando pensava que finalmente poderia começar a processar tudo o que havia acontecido, descobria que o pesadelo ainda não havia terminado. Onde ela pode estar? Perguntou, a voz trêmula. Não sabemos. Mas a polícia está monitorando todos os lugares que ela poderia ir, sua casa antiga, parentes, locais onde trabalhou anteriormente. Naquele momento, o telefone da casa tocou. Mário atendeu no ramal da biblioteca. Alô, Mário Mendonça. Uma voz feminina familiar ecoou pelo viva voz. O sangue de Bruna gelou. Era Sônia. Onde você está? Mário perguntou, fazendo sinal para Bruna permanecer calma. Em um lugar especial. Sônia respondeu. E havia algo estranho em sua voz. Uma calma perturbadora. Um lugar onde tudo começou. Onde posso finalmente contar a verdade completa. Que verdade, Sônia? A verdade sobre por que eu realmente fiz o que fiz. A verdade sobre quem mais estava envolvido. A verdade que vai te chocar. Mário olhou para Bruna, que estava pálida como papel. Eu estou ouvindo, disse. Não pelo telefone. Sônia riu suavemente. Venha até o antigo orfanato abandonado na Rua das Flores. Você sabe qual é. Traga Letícia. Não vou levar Bruna a lugar nenhum com você. Ah, mas vai sim. A voz de Sônia ficou mais fria. Porque se não trouxer... Uma pessoa muito querida para vocês pode se machucar. Que pessoa? Carla, sua secretária. Que simpática ela é. Estava saindo do trabalho quando decidimos conversar. Mário sentiu o sangue ferver nas veias. Carla tinha 2 filhos pequenos e era como família para ele. Se você machucou ela... Eu não machuquei ninguém ainda, mas isso depende de vocês. 1 hora, Mário. Venham sozinhos, sem polícia. Se eu vir qualquer sinal de que vocês não vieram sozinhos... Carla vai pagar o preço. A ligação foi cortada, deixando pai e filha em silêncio na biblioteca. Não podemos ir, Bruna disse imediatamente. É uma armadilha. Ela está desesperada. Ela tem Carla. Mário respondeu, já se levantando da poltrona. Não posso deixar uma pessoa inocente se machucar por minha causa. E se ela nos matar? E se isso for exatamente o que ela quer? Mário parou e olhou para a filha que havia reencontrado há poucas semanas. Bruna, você não precisa ir. Posso ir sozinho e... Não. Ela se levantou também, determinada. Não vou deixar você enfrentar isso sozinho. Somos uma família agora. Lembra? Enfrentamos as coisas juntos. 40 minutos depois. Eles estavam parados em frente ao orfanato. São José. Um prédio abandonado há mais de 10 anos. As janelas estavam quebradas. A vegetação havia tomado conta dos muros. E havia um ar sombrio que fazia Bruna se arrepender de ter insistido em acompanhar Mário. Ainda dá tempo de voltar, Mário disse, tocando o braço da filha. Não dá, não. Ela está nos esperando. Eles caminharam cautelosamente em direção à entrada principal. A porta estava entreaberta. Rangendo com o vento do lado de dentro, uma luz fraca de velas iluminava o corredor principal. Mário! A voz de Sônia ecoou pelo prédio vazio. Que bom que vieram. Venham para o refeitório. É onde tudo vai ser esclarecido. Eles seguiram a voz pelo corredor úmido e mofado. Passando por salas vazias onde antigamente crianças órfãs haviam vivido, o refeitório estava iluminado por dezenas de velas, criando sombras dançantes nas paredes descascadas. No centro da sala,
Carla estava sentada numa cadeira, as mãos amarradas atrás das costas, uma mordaça na boca. Seus olhos arregalados mostravam pânico quando viu Mário e Bruna entrarem. "Sônia!" Mário gritou. "Solte ela agora." Em devido tempo. Sônia emergiu das sombras. Segurando uma pistola com firmeza, estava vestida de preto, o cabelo preso, e havia algo nos seus olhos que era mais assustador que a arma. Uma calma absoluta de quem não tinha mais nada a perder. "Sentem-se ali." Ela indicou 2 cadeiras posicionadas de frente para Carla. "É hora da confissão final." "Que confissão?" Bruna perguntou, tentando manter a voz firme. "A confissão sobre por que eu realmente sequestrei vocês." Sônia disse, caminhando lentamente ao redor das cadeiras. "Vocês acham que foi só obsessão por Mário, não é? Acham que foi apenas uma babá desequilibrada apaixonada pelo patrão?" "Não foi," Mário perguntou, mantendo os olhos fixos na arma. "Foi muito mais do que isso." Sônia parou atrás da cadeira de Bruna, colocando a mão livre no ombro da jovem. "Eu estava sendo paga." "Paga? Por quem?" "Por alguém que queria sua empresa." "Mário, alguém que sabia que se sua família fosse destruída, você ficaria vulnerável emocionalmente, mais fácil de manipular nos negócios." Mário sentiu o mundo girar. "Do que você está falando?" "Roberto Silva, seu sócio da época. Ele me ofereceu R$50 mil para causar problemas na sua vida pessoal. No início, era apenas para criar brigas entre você e Cláudia, mas quando isso não funcionou, ele sugeriu o sequestro." Bruna perguntou horrorizada. "Ele disse que se sua família desaparecesse por algumas semanas, você ficaria desesperado o suficiente para aceitar qualquer oferta de compra da empresa dele." Mário se lembrava de Roberto Silva, um empresário ambicioso que havia tentado comprá-lo várias vezes nos anos anteriores ao sequestro. "Mas você se apaixonou por mim no processo," disse, as peças se encaixando na sua mente. "Sim," Sônia admitiu. "No início era apenas trabalho, mas quanto mais tempo passava na sua casa, mais percebia que tipo de homem você era. Gentil, dedicado à família, bem-sucedido, tudo o que Roberto Silva nunca foi. Então você decidiu que queria ficar comigo. Decidi que merecia você mais do que Cláudia merecia. E quando o plano deu errado, quando ela morreu, você manteve o dinheiro de Roberto e me manteve como sua vingança pessoal." Bruna completou. "Exatamente." Sônia sorriu tristemente. "Roberto pensou que você ficaria destroçado e venderia a empresa para ele. Mas você se tornou ainda mais determinado, ainda mais bem-sucedido, então ele parou de me pagar. E você decidiu se vingar de todos nós," Mário disse. "Eu decidi manter a única coisa boa que havia saído de tudo isso." Sônia olhou para Bruna com carinho distorcido. "Você, minha menina especial. Onde está Roberto Silva agora?" Bruna perguntou. "Morreu há 5 anos num acidente de carro muito conveniente, se você me pergunta. Mas antes de morrer, ele me confessou que havia outros investidores envolvidos no plano original." "Outros?" Mário se inclinou para a frente. 3 empresários que queriam comprar sua empresa, dividir entre eles. Roberto era apenas o rosto público do grupo. Sônia tirou uma pasta amarelada do casaco e jogou no chão entre eles. "Todos os nomes estão aí. Todas as provas. Vocês querem justiça? Agora tem. E em troca?" Mário perguntou, sabendo que havia uma condição. "Em troca." Sônia apontou a arma diretamente para Bruna. "Eu quero que minha filha venha comigo. Para longe daqui. Para um lugar onde possamos ser felizes juntas. Isso nunca vai acontecer." Bruna disse firmemente. "Então todas vocês 3 vão morrer aqui." Sônia respondeu, a voz voltando àquela calma perturbadora. "Se não posso ter uma família, ninguém pode." O silêncio no refeitório abandonado era quebrado apenas pelo som da respiração pesada de Carla através da mordaça e o gotejamento constante de água de algum cano quebrado no teto. As chamas das velas tremulavam, criando sombras fantasmagóricas que dançavam pelas paredes descascadas. Sônia mantinha a arma apontada para Bruna, mas seus olhos alternavam entre pai e filha, como se ainda estivesse decidindo qual seria seu próximo movimento. "Sônia," Mário disse calmamente, tentando manter a voz estável. "Você ainda pode sair dessa situação. Solte Carla, entregue a arma, e podemos conversar sobre como conseguir ajuda para você." "Ajuda?" Sônia riu amargamente.
20 anos atrasada, você não acha? 20 anos vivendo com essa dor, com essa obsessão, com essa necessidade de ser amada. Nunca é tarde para mudar, Bruna disse suavemente, tentando captar a atenção de Sônia. Você ainda pode escolher fazer a coisa certa. A coisa certa. Os olhos de Sônia brilharam com uma mistura de dor e raiva. A coisa certa era Mário ter me notado quando eu trabalhava na casa dele. A coisa certa era ele ter me escolhido em vez daquela Cláudia mimada. Você não pode forçar alguém a te amar, Mário disse. Amor verdadeiro não funciona assim. E o que você sabe sobre amor verdadeiro? Sônia gritou, a arma tremendo em sua mão. Você teve tudo servido num prato de prata. Uma esposa bonita, uma filha perfeita, uma empresa bem-sucedida. Enquanto isso, eu estava ali, todos os dias, cuidando da sua família, amando você em silêncio. Bruna notou que, enquanto Sônia gritava, ela inconscientemente baixava a arma alguns centímetros. Era uma oportunidade, mas precisava esperar o momento certo. Você tem razão, Mário disse, surpreendendo tanto Bruna quanto Sônia. Eu fui abençoado, tive uma vida privilegiada, mas isso não justifica o que você fez. Não estou procurando justificativas. Sônia retrucou. Estou procurando justiça. Justiça para uma mulher que deu os melhores anos de sua vida, cuidando de uma família que nunca a valorizou. Você cuidou da minha família porque era seu trabalho. Mário respondeu. E foi bem paga por isso. Não havia promessas de amor, não havia ilusões. Havia bondade. Sônia explodiu. Você era gentil comigo. Me tratava como ser humano. Isso era mais do que qualquer outro patrão havia feito. Como eu não podia interpretar isso como algo especial? Bruna percebeu a dor genuína na voz de Sônia e, por um momento, sentiu pena da mulher que havia sido sua carcereia. Era possível ver a mulher solitária por trás da obsessão. A pessoa que havia confundido gentileza básica com amor romântico. Sônia. Bruna disse suavemente. Eu entendo que você estava machucada. Entendo que se sentiu sozinha e abandonada. Mas sequestrar uma criança, matar minha mãe, me manter longe do meu pai, isso não era amor, era possessão. Eu te amei. Sônia se virou completamente para Bruna, a arma agora apontada diretamente para seu peito. Quando todos os outros planos falharam, quando Mário não demonstrou interesse em mim mesmo depois que Cláudia morreu, você se tornou minha salvação. Cuidar de você me deu propósito. Você me manteve como troféu. Bruna respondeu, tentando manter a voz calma, apesar do medo que sentia, como uma lembrança constante do que você havia feito. No início, talvez, Sônia admitiu, mas depois você se tornou realmente especial para mim. Ver você crescer, se tornar uma mulher forte, independente. Foi como criar uma filha, mas você sabotou minha vida. Bruna se levantou lentamente da cadeira, as mãos estendidas em gesto pacificador. Você impediu que eu fosse adotada. Impediu que eu tivesse uma família de verdade. Porque eu era sua família de verdade. Sônia gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu era a única que realmente se importava com você. Você se importava comigo como uma posse. Bruna deu um pequeno passo em direção a Sônia. Não como uma pessoa. Se realmente me amasse, teria me deixado ir. E te perder, como Mário me fez perder tudo. Mário nunca te fez perder nada, Bruna disse firmemente. Você criou uma fantasia na sua cabeça. E quando a realidade não correspondeu à fantasia, você destruiu vidas inocentes. Sônia olhou para Mário, que permanecia imóvel na cadeira. Depois para Carla, que estava quase desmaiando de medo. E finalmente para Bruna, que agora estava apenas a 2 metros de distância. Você vai embora comigo, disse finalmente, a voz quebrada. Vamos sair do país, começar uma nova vida. Você pode ser minha filha de verdade. Não, Bruna disse simplesmente. Eu não vou. Então você vai morrer aqui. Sônia levantou a arma, as mãos tremendo violentamente. Se não posso te ter, ninguém pode. Se você me matar, Bruna disse, dando outro passo em direção a Sônia. Você vai estar destruindo a única coisa boa que saiu de tudo isso. Você vai estar matando a pessoa que você diz amar. Eu. Sônia hesitou, a arma vacilando em suas mãos. Você quer realmente me amar? Bruna perguntou.
agora a apenas 1 metro de Sônia. Então me deixe ir. Deixe-me ser feliz. Deixe-me ter a vida que deveria ter tido. Por um momento, pareceu que Sônia poderia baixar a arma. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. E a dor em seu rosto era palpável. Eu não consigo, sussurrou. Não consigo viver sem você. Você é tudo que me resta. Você pode conseguir ajuda, Mário disse, aproveitando a hesitação de Sônia. Pode se tratar, aprender a viver sua própria vida. É tarde demais para mim. Sônia balançou a cabeça. Muito tarde. Nesse momento de distração, Bruna viu sua oportunidade. Com um movimento rápido, ela se jogou em direção a Sônia, tentando tirar a arma de suas mãos. As 2 mulheres caíram no chão, lutando pelo controle da arma. Bruna! Mário gritou. Correndo para ajudar, durante a luta, a arma disparou para o teto, fazendo uma chuva de gesso cair sobre elas. Sônia era mais forte que Bruna esperava. Mas a jovem tinha a vantagem da idade e da determinação. Me solta! Sônia gritava, tentando manter o controle da arma. Você não entende. Eu fiz tudo por amor. Isso não era amor, Bruna respondeu, conseguindo finalmente arrancar a arma das mãos de Sônia e jogá-la longe. Livre da arma, Sônia se levantou cambaleando e correu em direção às escadas que levavam ao 2º andar do orfanato abandonado. Bruna e Mário a seguiram, deixando Carla momentaneamente sozinha no refeitório. Sônia, pare! Mário gritou. Não há para onde correr. Ah, sim. A voz de Sônia ecoou pelo corredor do 2º andar. Há sempre uma saída. Quando chegaram ao 2º andar, encontraram Sônia parada na janela de uma das salas, o parapeito alto chegando à sua cintura. Não faça isso, Bruna disse, aproximando-se devagar. Por favor. Você disse que me deixar ir seria amor verdadeiro, Sônia disse, olhando para Bruna com uma tristeza profunda. Então é isso que vou fazer. Vou te deixar ir. Não era isso que eu quis dizer. Bruna gritou, correndo em direção à janela. Mas era tarde demais. Sônia havia se virado para eles uma última vez, sussurrado. Eu te amo, Letícia. E se deixado cair para trás, o silêncio que se seguiu foi absoluto. Bruna ficou parada na janela, olhando para o pátio vazio lá embaixo, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mário se aproximou e a envolveu em seus braços. Acabou, ele murmurou. Finalmente acabou. Ela estava doente. Bruna sussurrou. Ela realmente acreditava que me amava. E provavelmente amava a sua maneira distorcida. Mário respondeu. Mas agora você está livre. Livre para viver sua vida. Para ser feliz. Eles desceram para libertar Carla, que estava em estado de choque, mas fisicamente ilesa. Enquanto esperavam a polícia chegar, Bruna pegou a pasta que Sônia havia deixado no refeitório. Os nomes dos outros conspiradores, disse para Mário. Pelo menos algo de bom pode sair de tudo isso. Mário olhou para a pasta e depois para a filha que havia reencontrado depois de 19 anos de busca. Sim, disse. Justiça finalmente será feita. Mas enquanto falava, ambos sabiam que a verdadeira vitória não estava na punição dos culpados, mas no fato de estarem finalmente juntos, livres para construir o relacionamento que havia sido roubado deles tantos anos atrás. 6 meses haviam se passado desde aquela noite terrível no orfanato abandonado. O outono chegara a São Paulo com suas tardes douradas e noites frescas, e Bruna estava sentada no consultório da doutora Helena. Sua terapeuta, para mais uma sessão que havia se tornado fundamental em sua jornada de cura. Como você se sente hoje sobre ser chamada de Letícia? A doutora perguntou, as mãos gentilmente cruzadas sobre o bloco de anotações. Melhor, Bruna respondeu honestamente. No início era estranho, como se estivesse vestindo uma roupa que não era minha. Mas agora entendo que posso ser as duas, Bruna. A sobrevivente que cresceu no orfanato e Letícia, a filha que voltou para casa. Tinha sido um processo longo e doloroso. As sessões de terapia familiar com Mário haviam revelado camadas complexas de trauma, culpa e amor reprimido. Mário carregava o peso de 19 anos de autoculpabilização. Convencido de que deveria ter protegido melhor sua família, Bruna lutava contra sentimentos confusos em relação a Sônia, raiva pela manipulação,
mas também uma tristeza genuína pela mulher perturbada que havia sido a única figura materna que conhecera, e as memórias como estão voltando. Aos poucos, Bruna sorriu ligeiramente. Ontem me lembrei de uma música que meu pai, que Mário costumava cantar para mim antes de dormir. Peixe Vivo. Uma música boba que ele inventava versos novos só para me fazer rir. As memórias da primeira infância estavam retornando gradualmente, como fotografias antigas sendo reveladas em câmara escura. Pequenos fragmentos, o cheiro do perfume de Cláudia, a sensação de segurança nos braços de Mário, a textura do ursinho Cocô, o sabor dos biscoitos que sua mãe fazia nos domingos. Isso é muito positivo. A doutora Helena anotou algo. E como está a relação com seu pai? Está crescendo? Bruna escolheu a palavra cuidadosamente. Não é mais a relação pai-filha de quando eu tinha 4 anos. Mas também não é apenas dois estranhos tentando se conhecer. É algo novo, construído sobre base sólida, mas respeitando quem nos tornamos. Mário havia se esforçado enormemente para entender a mulher que sua filha havia se tornado. Não tentou substituir os anos perdidos com mimos excessivos ou regalias. Em vez disso, dedicou-se a conhecer genuinamente seus gostos, sonhos e personalidade. Descobriu que ela adorava ler, que tinha um talento natural para números e que possuía uma empatia profunda por crianças em situação de vulnerabilidade. Após a sessão, Bruna encontrou Mário esperando no estacionamento do consultório, como fazia todas as terças-feiras. Era um ritual que haviam desenvolvido. Ele não pressionava para saber detalhes das sessões, mas estava sempre ali quando ela saía, caso quisesse conversar. Como foi hoje? Perguntou enquanto caminhavam em direção ao carro. Boa, falei sobre as memórias que estão voltando. A música do Peixe Vivo. Mário sorriu. Você sempre pedia para eu inventar versos cada vez mais absurdos. Uma vez criei uma história sobre um peixe que virava astronauta. E eu acreditava em tudo. Bruna riu. E era incrível como essas pequenas recordações faziam sua infância perdida parecer menos perdida e mais encontrada. Durante o trajeto de volta para casa, passaram pelo local onde ficava o antigo orfanato Santa Beatriz. O prédio havia sido demolido 2 meses após os acontecimentos, e no lugar estava sendo construído um novo projeto, algo que havia sido ideia de Bruna. Como estão os trabalhos? Ela perguntou, observando as máquinas e operários. Dentro do cronograma, o novo centro de acolhimento deve ficar pronto em 6 meses. Bruna havia decidido usar parte da herança que Mário insistiu em passar para ela para criar algo totalmente diferente. Não seria um orfanato tradicional, mas um centro de acolhimento temporário focado na reintegração familiar sempre que possível e na preparação das crianças para a adoção quando a reintegração não fosse viável. A psicóloga infantil que você sugeriu aceitou o cargo? Bruna perguntou. Mariana, sim. Ela começará assim que o centro abrir. Disse que ficou impressionada com a proposta de criar um ambiente que prioriza o bem-estar emocional das crianças acima de tudo. Esse projeto havia se tornado a paixão de Bruna. Ela estava estudando administração e psicologia infantil através de cursos intensivos, determinada a entender não apenas como gerenciar o centro, mas como garantir que nenhuma criança passaria pelo que ela passou. Quando chegaram em casa, encontraram Carla na cozinha, preparando o jantar. A secretária de Mário havia se tornado uma presença constante na casa desde os eventos traumáticos, não apenas profissionalmente, mas como uma amiga querida que entendia a complexidade da situação familiar. Como foi a terapia, querida? Carla perguntou, sempre carinhosa, mas respeitando os limites de Bruna. Produtiva, Bruna respondeu, lavando as mãos para ajudar com o jantar. E você, como estão os meninos? Perguntando quando a tia Bruna vai visitar de novo, Carla sorriu. Pedro ainda está tentando te ensinar aquele jogo de videogame, essas interações simples. Ajudar no jantar, conversar sobre o dia, planejar o fim de semana, haviam se tornado extraordinariamente preciosas para Bruna. Era a família normal que nunca havia tido, mas adaptada às suas circunstâncias únicas. Durante o jantar, Mário trouxe notícias sobre o processo judicial que estava em andamento. Rodrigues ligou hoje, 2 dos 3 empresários que conspiraram com Roberto Silva foram indiciados, o terceiro morreu há 3 anos. Mas a família dele vai ter que devolver o dinheiro que foi obtido ilegalmente.
E isso te traz alguma satisfação? Bruna perguntou. Mário pensou por um momento antes de responder. Traz justiça, não satisfação. Exatamente. Mas a sensação de que finalmente as pessoas certas estão pagando pelos crimes certos. Sônia também era vítima deles, de certa forma. Bruna comentou. Não que isso desculpe o que ela fez, mas ela foi usada também. Era algo que Bruna havia trabalhado muito em terapia. A capacidade de reconhecer a complexidade da situação sem desculpar o indesculpável. Sônia havia sido manipulada pelos empresários, mas havia feito escolhas próprias que resultaram em tragédia. Após o jantar, pai e filha saíram para a varanda, onde haviam desenvolvido o hábito de tomar chá e conversar sobre qualquer coisa. Trabalho, sonhos, memórias, ou simplesmente o silêncio confortável de quem está aprendendo a ser família. Tenho uma pergunta para você, Mário disse, mexendo distraído na xícara de chá. Pode falar. No domingo é aniversário de morte da sua mãe. Eu sempre vou ao cemitério sozinho, mas você gostaria de ir comigo este ano? Bruna havia evitado visitar o túmulo de Cláudia nos últimos meses, não por falta de vontade, mas porque não se sentia pronta. Mas agora, com as memórias voltando e a terapia progredindo, sentia que talvez fosse hora. Sim, disse simplesmente. Acho que é hora. No domingo seguinte, eles foram juntos ao cemitério, carregando rosas brancas, as flores favoritas de Cláudia. Segundo Mário, o túmulo era simples, mas bem cuidado, com uma foto de Cláudia sorrindo e uma inscrição. Esposa amada, mãe dedicada, para sempre em nossos corações. Oi, mãe, Bruna disse baixinho, ajoelhando-se diante do túmulo. Desculpa ter demorado tanto para vir te visitar. Mário ficou em silêncio, permitindo que Bruna tivesse seu momento privado com a mãe que mal chegou a conhecer. Eu meio que me lembro de você. Bruna continuou. Do seu cheiro, do jeito que você cantava no chuveiro, de como você me abraçava forte demais quando eu fazia alguma coisa perigosa. E quero que saiba que o papai cuidou bem de mim. Mesmo quando eu não estava aqui, ele nunca parou de me procurar. Lágrimas escorriam pelo rosto de Mário enquanto ouvia as palavras da filha. E quero que saiba também que vou cuidar dele agora. Vamos cuidar um do outro, como uma família. Eles plantaram as rosas ao lado do túmulo e ficaram alguns minutos em silêncio respeitoso. Quando se levantaram para ir embora, Bruna pegou a mão de Mário. Um gesto simples que carregava o peso de 19 anos de separação e a promessa de um futuro construído juntos. Obrigada, ela disse. Por quê? Por nunca ter desistido de mim. Obrigado você, Mário respondeu, apertando suavemente a mão da filha, por ter voltado para casa, enquanto caminhavam de volta ao carro. Passaram por outras famílias visitando seus entes queridos, crianças correndo entre os túmulos, casais idosos cuidando de jazigos. Era um lembrete de que a vida continua, que o amor persiste além da morte, e que às vezes, com sorte e determinação, as famílias perdidas podem ser reencontradas. Não era o final feliz dos contos de fadas. Era melhor que isso. Era um recomeço real, baseado na verdade. Temperado pelo trauma, mas fortalecido pelo amor genuíno, era o início de uma nova história para pai e filha, que haviam perdido 19 anos, mas que tinham o resto de suas vidas para escrever novos capítulos juntos.